E realmente está tudo dando muito certo para o Fortaleza, né? Inclusive a última rodada foi perfeita para a equipe tricolor. Thiago Minhoca, que é setorista do ENE 45 dos clubes cearenses, ele fez uma análise muito boa e vale a pena compartilhar com vocês. Depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Créditos para o 45 minutos, tá? Então vamos aí ouvir a análise do Thiago Minhoca. Foi bem legal, hein? Ouve até o final. Era uma partida onde o Fortaleza seria uma ressaca de toda forma, Fred. Se fosse eliminado, se passasse como passou na terça-feira pelo Corinthians, então seria um jogo meio ressaca. E pelo até que na terça-feira, quando eu saí daqui, né, até o setorista da rádio até falou, olha, o Marcelo Paes, presidente do clube, já cobrou que no jogo do domingo tem que ganhar. Então não tem essa de, estamos na final da Sul-Americana. E o Fortaleza não pode pensar realmente com essa tranquilidade de que, não, a gente, se der problema na Sul-Americana, a vaga da Libertadores é nossa. Então, Fortaleza está numa disputa muito acirrada e essa rodada foi maravilhosa. Eu acho que a primeira notícia para o Fortaleza, né, antes de entrar no jogo em si, essa rodada foi perfeita para o Fortaleza. Porque confronto direto entre Bragantino e Atlético Paranaense deu empate, o Grêmio perdeu o clássico, o Palmeiras perdeu o clássico, o Flamengo ficou no empate com o Corinthians, o Fluminense perdeu o clássico para o Botafogo, né? E o Atlético Mineiro perdeu para o Curitiba dentro de casa, de virada, né? E ainda teve o São Paulo tropeçando, apesar do São Paulo não afetar nada para o Fortaleza. Então, essa rodada, acima de tudo, foi excelente para a equipe do Fortaleza e era uma rodada fundamental, porque o Fortaleza vai ter confrontos difíceis ainda pela frente, vai enfrentar boa parte dessas equipes da parte de cima, vai pegar Palmeiras, Flamengo. E esse jogo contra o América era um jogo para você fazer 3 pontos, por mais que a rodada não tivesse ajudado. Então, o Fortaleza, ele termina essa rodada no G6 no melhor momento, porque agora com a pausa para a data FIFA, Fred, quando voltar, serão em 7 dias, 3 jogos, com 2 viagens fora. Ele vai jogar contra o Vasco em São Januário, numa quarta-feira, dia 18. O jogo até mudou de horário, né? Seria 17 horas, 19 horas, desculpa. E foi para 9h30. Aí o jogo o do Bahia ficou mantido para sábado, e o jogo contra o Botafogo, que é exatamente o jogo que antecipa o duelo contra a LDU. Esse jogo especificamente, ele... Breno Rebouças aqui, participando aqui. Seja bem-vindo, Breno. Exatamente. Valeu. E nesse duelo especificamente, que o Fortaleza vai ter antes do duelo contra a LDU, deve ser o jogo onde ele deve poupar boa parte do elenco. Né? Boa parte do elenco deve ser poupado. Então, esses 3 jogos para o Fortaleza seriam jogos complicados, pegar um São Januário lotado, a Arena Fonte Nova lotada, e pegar um Botafogo, por mais que seja aqui na Arena Castelão, mas poupando boa parte do time. O jogo que era obrigação para o Fortaleza vencer era esse jogo do América. Então, na partida de hoje, eu até entendi o Vojvoda entrar com um time considerado hoje titular, mas eu não queria ter visto dessa maneira, porque uma coisa que eu tinha falado na semana, já no final da semana lá na rádio, eu acho que para o Fortaleza, para esse duelo contra o LDU, não é que o time titular tem que chegar bem. Eu acho que são vários jogadores que têm que chegar bem para essa partida, para qualquer cenário que o Fortaleza for necessitar para o duelo contra o LDU. Se estiver na frente do placar, se estiver na desvantagem, se estiver no empate. Então, vários jogadores, não apenas os 11 que vão entrar em campo, precisam estar bem. Né? Tem que ter ali 14, 15 jogadores com boa opção, vivendo um bom momento, e muitos jogadores precisam de ritmo, como é o caso do Caleb, o Machuca hoje, que entrou muito bem, Galhardo foi uma peça muito importante no jogo de hoje. Então, me preocupava um pouco, porque quando você faz um jogo como foi da terça-feira e vai para o jogo seguinte, eu acho que assim, o nível de concentração é diferente, a maneira de jogar é diferente, e deu para ver nos primeiros minutos. O América Mineiro, antes da penalidade marcada, o América Mineiro já era melhor que o Fortaleza. Teve 2, 3 chances, pelo menos assim, perigosas, que o Fortaleza não conseguia, estava desconectado e tudo mais, bem longe do time que jogou na terça-feira com aquele foco. E quando sai a penalidade, bem marcada, aliás, o Brits não recolheu o braço ali, a bola ia em direção ao gol. Se fosse para qualquer outra parte do campo, tivesse saindo, aquela bola tivesse batido no braço, não marcaria. Como ela está indo em direção ao gol, o lance foi bem marcado, a penalidade, e aí o Mastriani fez 1-0. E aí era uma coisa que já vem falando há muito tempo, né? O Fortaleza, até agora, durante toda essa temporada, quando ele saía atrás do placar, ele não conseguia virar jogos. Ele sempre, no máximo, empatava e geralmente ele perdia. Então o Fortaleza ele tinha essa dificuldade de conseguir fazer uma virada de jogo
E o que complica mais ainda, porque pouco tempo depois, que é um cenário que muitas vezes o Vojvoda não consegue equalizar, o time parte muito para o ataque, poucos jogadores na defesa e um time com um contra-ataque muito forte acaba se aproveitando e o América conseguiu fazer o 2-0 ali também, com o Martino tendo muita paciência para fazer a jogada do segundo gol. E aí, quando teve aquele cenário, eu falei, se o Fortaleza já vira o jogo. Tudo bem que o América, a gente, como você bem citou, Fred, já aconteceu isso com o próprio América, né? O América já chegou a abrir nessa Série A placares de 2-0 e conseguir essa virada. Mas era muito mais, a minha dúvida era, mas o Fortaleza consegue? Porque eu já vi outras equipes conseguindo. O Fortaleza, ele tem essa condição, mas o Fortaleza, ele cede muito espaço para as equipes. O Fortaleza consegue ainda diminuir o placar no primeiro tempo, que eu acho que foi já um momento que já se desenhava aquele cenário natural. O América tudo fechado e o Fortaleza martelando. Só que algumas coisas eu não estava gostando muito do funcionamento. A jogada foi muito bem tramada, uma jogada pela direita, né? Que vem um cruzamento do Zé Welles, que está jogando muito o Zé Welles. Tem que ser ressaltado isso, assim, porque o Zé Welles tem jogado, não é pouco, e tem sido muito decisivo. Não só com gols, mas com a assistência que ele dá para o Lucero ali diminuir o placar já no primeiro tempo. E aí eu acho que é onde o Vojvoda já teve até espaço para fazer essa mudança no primeiro tempo, ele não quis fazer, mas ele faz no segundo. E nessa troca do segundo tempo, eu acho que é quando o Fortaleza ganha uma peça fundamental que muitas vezes é criticada, e aqui já dando um pouco de spoiler aí dos melhores, né, do melhor para mim. Thiago Galhardo é um jogador muito diferenciado. Eu entendo perfeitamente a crítica, acho que ela era até justa, mas alguns eram muito exagerados. Eu falei aqui diversas vezes que era um jogador que muitas vezes pagava o preço de não ser um jogador de muita intensidade. Eu falei aqui na terça-feira, né, com vocês, que muitas vezes jogadores dessa característica, do Crispim, do Galhardo, como era o Lucas Lima e tal, se esse cara não estiver fazendo uma jogada definitiva que dê gol, esse cara vai ser criticado. E o Galhardo, ele participa dos 2 gols, tanto o gol do empate como o gol da virada. Aliás, o gol da virada, uma trama muito bem orquestrada do Fortaleza. Claro, a defesa do América é muito frágil, mas uma... Estava vendo agora no YouTube, no Twitter, esse gol. Golaço. É, uma troca de passe. E eu acho que o passe mais importante é o próprio do Galhardo para o Pacheco, né? Porque não sei se todo atacante teria dominado aquela bola e dado um passe para o companheiro, passando ali numa condição até no chute diagonal, né? Talvez até no posicionamento do Galhardo tivesse um pouco mais de ângulo, mas ele deixa ali exatamente o Pacheco para fazer o gol da virada e o Fortaleza conquistar esse resultado importante para esse contexto de campeonato. Porque uma coisa que eu falava já tem mais de um mês, né? O Fortaleza, ele sempre tem que ter 2 possibilidades para essa Libertadores. Claro, o melhor caminho é a final contra a LDU na Sul-Americana, porque o título ele traz muita coisa, né? Vai disputar Recopa, vai disputar o torneio contra o campeão da Liga Europa, tem um torneio aí que estão promovendo também. O título é o título, pô. Assim, e é só frisando assim, o título, o Fortaleza vai ter a benesse de jogar Libertadores. A coisa mais importante vai ser o Fortaleza ser campeão. Sim, todo o resto é consequência. Não, perfeito. É que eu, baseado no que eu estava falando na vaga da Libertadores, porque imagina, na Libertadores, você garante já a vaga da fase de grupos, nem precisa participar da fase ali, né? Antes da fase de grupos, que o Fortaleza disputou esse ano e acabou caindo ali na terceira fase. Então, esse, obviamente, é o melhor caminho. E esse caminho pela Série A, você está disputando com muita gente pesada. Você está disputando com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Bragantino, com o Grêmio, com o Atlético Paranaense, com o Atlético Mineiro. São muitas equipes. E até o mesmo Fluminense. O Fluminense é a única que, tal qual o Fortaleza, tem um jogo a disputar, né? Internacional, a final, no caso da Libertadores do Fluminense. Então, era muito importante que o Fortaleza garantir ali uma posição de tipo, se por acaso esses jogos que virão pela frente, Vasco, Bahia e Botafogo, o Fortaleza não vá bem de aproveitamento, não ter uma distância tão grande para esse grupo, porque se por acaso algo der errado na Sul-Americana, se for vice-campeão, ainda dá tempo de correr atrás. Mas esse correr atrás na Série A, ele é bem mais pesado, porque são equipes que estão, né, com muito mais foco na Série A, e isso, obviamente, pode fazer o Fortaleza ter mais dificuldade. Aliás, ele vai ter mais dificuldade via Série A para garantir essa Libertadores, mesmo ele estando na disputa, mas eu acho que talvez esse muito foco mais, possa... Muito mais. Muito mais. Então, assim, era muito importante. Essa vitória, só para encerrar, era muito fundamental para o Fortaleza ter, exatamente, chegar nos 42 pontos, praticamente, sei lá, a sua permanência, que eu acho que vai ser ali na base dos 42, então Fortaleza garante a sua 6ª Série A consecutiva. Que preciosismo, viu? Não, você tá certo, mas, porra,
Você tá certo, mas... É porque eu tô colocando 42 ali. Não, mas você tá certo, mas assim, Fortaleza está na primeira divisão. Sim, já estava. Né? Tem umas 10 rodadas atrás, né? Tá 15 pontos, né, na frente do Vasco. Então, praticamente garantiu a sua classificação aí para a Série A do próximo ano. E agora, né, vai para essa preparação. São 10 dias de folga até esse duelo contra o Vasco. E agora vamos aguardar, né? Temos só uma expectativa. O torcedor está muito na expectativa que o Marinho se recupere até a final contra a LDU. Mas esse era um jogo onde o Fortaleza, olha que coisa, Fortaleza nunca tinha sequer empatado com o América Mineiro aqui. E hoje poderia ser aquele banho de água fria, aquele chope, né? Água no chope, como geralmente fala após uma conquista tão importante como teve na terça-feira. Mas esse era um jogo, né? Porque é aquela coisa, se não ganhar do América, podia não ganhar do Vasco, não ganhar do Bahia, e aí time alternativo contra o Botafogo, e a pressão muito grande em cima do jogo da LDU, que seria você ganhar, né? Porque senão você acaba tropeçando, aí a disputa pela Libertadores e a Série A ficaria mais complicada.